Se você torce pro Bahia, então já sabe, aqui é o seu lugar. Fala, tricolores! A penúltima rodada da fase de grupos da Libertadores veio quente e o Bahia tá com a corda no pescoço. A situação ficou tensa e eu vou te explicar direitinho o que aconteceu, o que ainda pode acontecer e qual é a única chance real do nosso esquadrão de aço seguir vivo na competição continental. Oitavas de final? Sul-Americana? Tudo isso tá em jogo. Agora, cá entre nós, até agora eu não consigo entender como o Bahia conseguiu perder para o time do Nacional. Sério mesmo. Assistir ao jogo do Internacional contra o mesmo Nacional foi 2-0 para o Colorado, mas poderia muito bem ter sido 1-1 tranquilamente. O segundo gol do Inter, aliás, foi aquele típico gol de desespero nos acréscimos, só para fechar a conta. Só que o que pesa é que o Bahia, diferente do Inter, teve o jogo na mão contra esse mesmo time e simplesmente entregou. Um apagão coletivo, uma pane futebolística daquelas que a gente não consegue aceitar. E sabe o que deixa tudo ainda mais intrigante? Enquanto o São Paulo bota um garoto da base de 17 anos pra jogar Libertadores e o moleque vai lá e mete gol, o Bahia segura uma promessa como o Juan Pablo no banco. O menino estava relacionado, mas quem entrou foram Michel Araújo e Rodrigo Nestor. Com todo o respeito. Mas você lembra de alguma partida em que esses dois realmente fizeram diferença? Porque eu sinceramente não lembro. A gente precisava agredir o adversário, buscar o resultado. E o técnico opta por jogadores que pouco acrescentam ofensivamente. Juan Pablo já jogou pelo profissional, é nome de seleção de base, tem qualidade e mesmo assim não entra nem. No desespero, 10 minutinhos que fossem, custava? A gente tava perdendo, pô. No ataque você arrisca, não tem que ter esse receio todo. E voltando para Libertadores, o cenário agora é esse. O Atlético Nacional já está garantido nas oitavas com 9 pontos. O Inter tem 8, o Bahia 7. E aí? Simples. Se o Bahia vencer o Internacional, garante a classificação. Não tem mistério. Se empatar ou perder, aí a realidade passa a ser a Copa Sul-Americana. Claro, sempre tem aquele e se, tipo, o Nacional ainda brigar por vaga, mas depende de saldo de gols e outras combinações meio complicadas. O que a gente tem que focar é no confronto direto com o Internacional. É esse jogo que decide tudo. E sinceramente, apesar do peso, eu ainda acho que dá. Contra o Atlético Nacional fora de casa era difícil mesmo. Pouca gente acreditava, mas contra o Inter dá pra brigar. É jogo grande, claro, mas o Bahia já mostrou que consegue ser competitivo. O problema, mais uma vez, foi ter perdido aquele jogo em casa pro Nacional. Aquele resultado pode ter custado caro demais. Falando em jogo grande, olha só como a torcida tá empolgada. Mais de 43 mil ingressos vendidos pro Bavi. Domingo vai ser quente. A Fonte Nova vai ferver. Começou com a venda exclusiva. Pro sócio, e agora já abriu pro público geral, o site da Arena tá bombando. E tem mais! Já tá liberado o check-in pro jogo da Copa do Brasil contra o Paysandu. Partida importante também, valendo vaga nas oitavas e com preços promocionais para quem é sócio. O Bahia venceu a ida, então pode rodar o elenco na volta, dar oportunidade para quem tá pedindo passagem. Inclusive, Rogério Ceni falou sobre isso, sobre o momento do Bahia, sobre a Libertadores, e ele foi direto. O Bahia não desiste. Em 2023 foi até o fim para garantir vaga na pré-Libertadores, passou por fases difíceis, sofreu contra o Palmeiras, mas sempre acreditou. E agora não vai ser diferente. Ele mesmo reconheceu que o grande pecado da campanha foi a derrota para o Nacional em casa. Foram 30 minutos finais muito ruins e isso pesou, mas contra o Inter a ordem é jogar do jeito que o Bahia sabe. Ser competitivo, aproveitar melhor as chances, ir pra cima e no meio dessa confusão toda no futebol, ainda tem o terremoto nos bastidores da CBF. Edinaldo Rodrigues foi afastado da presidência por decisão da justiça. O desembargador alegou incapacidade mental e até possível falsificação de assinatura do ex-presidente da entidade. O resultado? Toda a documentação foi anulada e o Edinaldo está oficialmente fora. Quem assume de forma interina é Fernando Sarney, um dos vices. E mais, foi determinada a convocação imediata de novas eleições. O apoio que Edinaldo tinha das federações evaporou. 19 das 27 já pularam fora e estão em busca de uma chapa única para virar essa página. Ou seja, o cenário
que antes era de unanimidade, agora virou total oposição. No meio disso tudo, o torcedor do Bahia assiste a tudo com um olho no campo e outro nos bastidores. Porque sim, o que acontece na CBF influencia diretamente no dia a dia do clube. E como se não bastasse, a gente ainda tem que ficar se perguntando por que talentos da base como o Juan Pablo não têm mais chances. É isso que revolta. Um garoto do São Paulo, de 17 anos, estreia na Libertadores, mete gol, chama a responsabilidade. E aqui no Bahia, com o time precisando agredir, buscar o resultado, optam por jogadores que claramente não estão rendendo, o torcedor não é bobo. Tá vendo tudo isso? Quer ver o time bem em campo, quer ver a base valorizada, quer ver a atitude? Porque o Bahia tem camisa, tem torcida, tem estrutura, só falta ousadia. E agora é isso. Contra o Inter é ganhar ou aceitar o consolo da Sul-Americana. E se for para ficar com esse consolo, que pelo menos o time jogue com garra, com vontade, com coragem. Porque o que não dá é para repetir o apagão contra o Nacional, ali foi demais. E tem mais coisa pra gente comentar, viu? Porque quando a gente fala de um clube como o Bahia, a gente não tá falando só do que acontece dentro das quatro linhas, é fora de campo também que se ganha campeonato, se forma time forte, se constrói identidade. E nesse momento, o torcedor tricolor tá olhando e dizendo, cadê o planejamento? Não é só sobre perder pro Nacional, é sobre como o time perdeu. É sobre ver um jogo sob controle, onde o Bahia tinha mais posse, mais presença ofensiva e mesmo assim toma 2 gols e sai derrotado. Isso aí pesa! E não é só questão tática, é emocional, é mental, é o tipo de coisa que um time competitivo não pode deixar acontecer. E pra completar o cenário, o que a gente viu nos últimos jogos foi um Bahia sem aquele sangue nos olhos que tanto se fala. Um time que pareceu aceitar a derrota antes mesmo de tentar reverter. É duro dizer isso, mas tem hora que parece que falta um pouco de alma, sabe? Falta aquele jogador que chama a responsabilidade, que grita com os companheiros, que levanta a torcida. O elenco do Bahia tem qualidade, isso é fato, mas falta um pouco de liderança, de cara que bote ordem dentro de campo. Porque quando tudo começa a dar errado, alguém precisa chamar pra si. E esse alguém ainda não apareceu. Agora, pensa comigo. Se você tem um jogador promissor no banco, um moleque da base que tá pedindo passagem e você não coloca ele num jogo decisivo quando você vai colocar, vai esperar o quê? Eliminação? Pressão da torcida? Porque a base existe pra isso. O torcedor adora ver um prata da casa entrando em campo, suando a camisa, mostrando garra, ainda mais se esse jogador já tem rodagem na seleção de base, já mostrou que pode jogar. E se o jogo tá complicado, você não tem nada a perder, coloca o menino. O máximo que pode acontecer é ele surpreender. O São Paulo apostou e deu certo. Por que aqui tem que ser diferente? A verdade é que o torcedor do Bahia já tá cansado de ver promessas sendo engolidas por um sistema que privilegia sempre os mesmos nomes, jogadores que entram em campo sem entregar nada, mas continuam tendo oportunidade atrás de oportunidade. Enquanto isso, os meninos da base ficam no banco olhando. Isso desanima porque quem acompanha desde a formação sabe do potencial, sabe do que eles podem entregar. E o momento que o Bahia vive pede justamente coragem e ousadia. Não dá mais. Para jogar seguro, tem que ousar. Tem que mostrar que o projeto do clube é para valer. E tem outra, a torcida tá fazendo a parte dela. Já esgotou o ingresso pro Bavi, tá lotando estádio, apoiando em todos os jogos. Mesmo nos momentos de frustração, continua empurrando o time. Isso não é pouco, não. Em muitos clubes a torcida já teria virado as costas. Aqui não. Aqui o apoio continua. Mas isso também cobra um preço, porque o torcedor é apaixonado, mas não é cego. Ele vê quem tá rendendo, quem tá se esforçando, quem tá andando em campo, e o recado tá sendo dado. Se não houver mudança de atitude, vai sobrar pressão. E não adianta querer colocar na conta da torcida depois, porque a paciência tem limite. O jogo contra o Internacional vai ser uma verdadeira decisão. É jogo pra colocar tudo em campo. É a chance do Bahia mostrar que ainda tem fôlego, que quer algo grande na temporada. Porque se deixar escapar essa classificação, o impacto vai além da Libertadores. Pega no moral do elenco, afeta a confiança do torcedor, abala o ambiente interno e é aí que as coisas começam a desandar. Por isso, o time precisa entrar em campo como se fosse final de campeonato. Com garra, com foco,
com vontade de fazer história. E falando em fazer história, é bom lembrar que o Bahia já mostrou que é capaz. Não é de hoje que o clube surpreende, que dá a volta por cima, que mostra força quando ninguém acredita. Em 2023, foi assim. Lutou até o fim, garantiu vaga na pré-Libertadores e deu orgulho pro torcedor. Agora é hora de repetir a dose, de mostrar que esse grupo tem caráter, tem personalidade, porque qualidade tem. Só falta encaixar, só falta acreditar. E tem mais, a situação da CBF também entra nesse contexto. A queda de Edinaldo Rodrigues mexe com todo o cenário do futebol brasileiro. E o Bahia, como parte ativa desse sistema, vai sentir os reflexos. Muda o comando, mudam as prioridades, mudam as relações de bastidor, e o clube precisa estar atento, precisa se posicionar. É o momento de mostrar força nos bastidores também, de se organizar, de buscar representatividade. Não dá para ficar à margem das decisões. O futebol de hoje não se joga só com bola no pé, mas também com influência, com presença institucional. E nesse ponto, a gente volta para uma velha discussão. Qual é o verdadeiro projeto do Bahia? É formar jogador? É buscar títulos? É disputar a elite do futebol sul-americano? Porque se for isso mesmo, tá na hora de fazer escolhas diferentes. Não dá para manter no banco jogadores que poderiam resolver. Não dá para insistir em nomes que não entregam. Não dá para montar elenco com peças que não fazem diferença. O torcedor quer mais. E com razão. Aliás, sobre a base, é inaceitável que num momento como esse, onde o clube precisa de alternativas, de energia nova, a garotada continue sem espaço. O Bahia sempre teve tradição de revelar talentos? Sempre. E agora, quando mais precisa, não usa esse patrimônio? Tem algo errado aí. É como se o clube estivesse andando contra ele mesmo, negando sua própria identidade. E isso não combina com a história do esquadrão? O que a gente espera para o próximo jogo é entrega total? Não importa quem entra em campo. O que importa é jogar com raça, com inteligência e com coragem, porque a torcida vai estar lá, fazendo sua parte como sempre. Cabe ao time responder, mostrar que aprendeu com os erros, que não vai mais entregar, jogo ganho, que vai lutar até o fim, porque essa vaga ainda é possível. Tá difícil? Tá, mas não impossível. E se tem um clube que sabe virar jogo, esse clube é o Bahia. A conta é clara, ganhou, passou, e se ganhar jogando bem, melhor ainda. Vai com moral para as oitavas, quebra o clima de desconfiança e mostra para a América do Sul inteira que o tricolor tá vivo. Agora, se for para perder, que seja lutando, com o menino da base em campo, com cada bola sendo disputada como se fosse a última, com a torcida respeitando o que viu. Porque o torcedor aceita a derrota, mas não aceita a apatia. E isso precisa estar bem claro para quem veste essa camisa. O Bahia não é time pequeno. O Bahia não é coadjuvante. O Bahia tem história, tem torcida, tem estrutura e tem potencial para muito mais do que tem mostrado. Então que esse próximo jogo seja o ponto de virada, que o Rogério Ceni tenha coragem de mudar o que precisa ser mudado, que os jogadores entendam o que está em jogo, que a diretoria dê o suporte necessário. Porque quando todos remam na mesma direção, o Bahia vai longe. Vai mesmo! E se tiver que apostar em alguém, que seja em quem sente a camisa, em quem tem sangue tricolor nas veias, em quem não se esconde, em quem, mesmo jovem, mostra mais vontade que muito medalhão. Porque às vezes a resposta que o time precisa tá bem ali no banco, esperando só uma chance. E quando essa chance vier, que seja para mudar tudo. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News! Um novo rumor envolvendo a Confederação Sul-Americana de Futebol, CONMEBOL, e o Esporte Clube Bahia vem gerando indignação entre torcedores e dirigentes. Segundo fontes próximas à entidade, a CONMEBOL teria confirmado uma punição considerada absurda ao clube baiano, levantando uma onda de protestos nas redes sociais e nos bastidores do futebol sul-americano. Embora ainda não haja um comunicado oficial publicado no site da confederação, os boatos já são suficientes para causar grande repercussão entre comentaristas esportivos e especialistas em direito desportivo. A suposta punição,
cuja natureza ainda está envolta em mistério, teria relação com um episódio ocorrido durante uma das competições sul-americanas nas quais o Bahia esteve envolvido recentemente. Especula-se que o clube teria sido acusado de descumprir normas de protocolo ou de comportamento da torcida, algo que, segundo fontes ligadas à diretoria tricolor, estaria sendo tratado com desproporcionalidade pela entidade máxima do futebol continental. A pena cogitada incluiria perda de mando de campo e uma multa financeira considerada pesada, o que afetaria diretamente o planejamento do clube para a temporada. A indignação cresce não apenas pela severidade da punição, mas também pela percepção de tratamento desigual em relação a outros clubes do continente. Nas redes sociais, torcedores do Bahia e de outras equipes brasileiras apontam para casos recentes envolvendo clubes tradicionais da Argentina e do Uruguai, que em situações semelhantes teriam recebido apenas advertências ou punições brandas. A sensação de que a Conmebol adota 2 pesos e 2 medidas reacende o debate sobre a parcialidade das decisões disciplinares da entidade. Dirigentes do Bahia, ainda de maneira extraoficial, afirmam que o clube já está preparando um recurso, caso a punição seja de fato confirmada nos próximos dias. Há a expectativa de que a CBF também se manifeste em defesa do clube, como forma de pressionar a Conmebol a rever a decisão, ou ao menos a oferecer maior transparência sobre os critérios utilizados. Enquanto o rumor não se confirma oficialmente, o clima é de tensão em Salvador. A torcida tricolor, que vive um bom momento de apoio ao time, promete se mobilizar para defender o clube, inclusive com protestos nas redes e possíveis manifestações nos arredores da Arena Fonte Nova. Em um momento de estabilidade e ascensão, dentro de campo, o Bahia se vê agora diante de um novo desafio: enfrentar fora das 4 linhas o poder de uma das entidades mais controversas do futebol mundial. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima e que venham mais vitórias para os nossos times.